Aloysio Você tá tranquilo, eu tô trabalhando. Psiquiatra homeopata, hoje é dia do doador de sangue. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Álvaro, ouvintes internautas. E a gente tem falado sobre a questão da importância de doar sangue, não só para quem vai receber, mas para quem também está doando. Porque quando a pessoa faz a doação de sangue, o sangue retirado é substituído em seguida por um sangue novo, um sangue renovado. Então foi dos primeiros tratamentos médicos a questão da sangria, né? Era feita de uma forma meio aflitiva, que eram sanguessugas, aqueles animais que parecem umas minhocas, né? E que colocava para poder chupar o sangue da pessoa. Depois evoluiu e agora essa doação é muito importante. A gente estava conversando, né, Fernando, sobre uma certa dificuldade de horário, quando o Hemominas está aberto, não está, é feriado, é domingo. Então, precisamos estimular o secretário de saúde a fazer isso um horário estendido, né? Todo dia, sábado, domingo, feriado, até porque sábado, domingo, feriado também tem gente precisando de sangue, né, Fernanda? Exato, gente querendo tá doar, doido. né? Estimular essa doação, tá, gente? Porque faz bem para a saúde você doar sangue uma vez por mês, de 2 em 2 meses, né? No máximo entre 250 e 500 ml, renova muito a saúde. E vamos ver se futuramente, Eduardo, se discute a questão da volta à compra do sangue. É polêmico, a gente já falou um pouquinho disso aqui, não vou falar agora, mas é muito importante, então, parabenizar quem faz a doação de sangue e estimular a quem ainda não faz, começar a fazer. Há poucos dias, doutora Luiz, veio aqui um médico pediatra especializado, né, que gosta de tratar de pessoas, de crianças autistas. E ele dizia que a desinformação faz com que muitas vezes a criança é maltratada. Ela é contida com violência quando não era necessário, doutor. O conceito de autismo, ele tem se ampliado, tanto é que o diagnóstico da Organização Mundial de Saúde é transtorno de espectro autista. Por que isso, Eduardo? Porque são várias as formas de manifestação. Originalmente o autismo é o quê? É uma criança ou um adulto, óbvio, né? Que fica muito consigo mesmo, que tem um mundo próprio, que tem um mundo interior mais, vamos dizer assim, mais atraente ou mais rico do que o mundo exterior. Por isso a dificuldade de interação, a dificuldade de contato. E por isso a impressão, que nem acontece com os surdos, de que essa pessoa, que essa criança não está respondendo aos estímulos externos. Muitas vezes é porque ela não está compreendendo, muitas vezes, no caso do surdo, porque ele não está ouvindo, não é? Então, o diagnóstico precoce, Eduardo, é fundamental. Tem muita gente que fala assim, vou ficar fazendo exame. Não, porque quem procura acha. E é isso mesmo. Se existe o início de um problema, se existe o início de uma doença, quanto mais cedo você identifica, maior a chance de você poder, se não curá-la, controlá-la. No caso de distúrbios genéticos, né, que vem no DNA da pessoa, ou de distúrbios congênitos, a diferença, Eduardo, é que o genético já vem no DNA. O congênito é adquirido, muitas vezes por esses maus tratos, muitas vezes por falta de estímulo, né? Uma criança que não recebe estímulos, ela desenvolve uma incapacidade, ou seja, ela não desenvolve a capacidade de interagir. Por isso, então, que é fundamental, e cada vez mais o ser humano tem sido exigido, Eduardo, tem sido colocado à prova, e muitas vezes a maneira da pessoa, da criança, ou do adulto, ou do adolescente se libertar de tanta pressão é entrar no mundo interior, que é um mundo próprio, e acaba, então, correndo o risco até de desenvolver um quadro psiquiátrico, que vai além só do autismo, mas de um desenvolvimento de processos, então, de alucinação, de delírios, né? Então, esse cuidado com o próximo, Eduardo, está sendo muito importante, que todos nós estamos submetidos a pressões maiores do que as que deveríamos enfrentar no cotidiano. A gente leva dessa vida, é a vida que a gente leva. Mas você está filosofando profundamente. Essa é só agora. uma laranja madura na beira da estrada, tá bichado, não tem marimbondo no pé, doutor. Fiquei até emocionado, que gostei da sua capacidade de me emocionar. É isso mesmo que a gente leva da vida, é a vida que a gente leva, né? Do ponto de vista prático, essas diferenças familiares, né, Eduardo, são complexas. Essa esposa dele é a mãe da moça ou não? Não. Tá, é outra, né? Porque eu ia comentar sobre as relações familiares kármicas, né? As relações familiares, elas são de duas naturezas. Ou são kármicas boas, e aí, Eduardo, a pessoa tem que tomar cuidado para não virar um grude, para não ter um excesso de vínculo, né? Uma dependência muito grande. Ou são kármicas não tão boas, quando você, dizem os espíritas, né? Os kardecistas, que são inimigos de vidas passadas, pessoas com as quais você teve uma grande diferença, e que para
evoluir, o plano espiritual te dá a oportunidade e o desafio de conviver com essas pessoas, com esses seres espirituais com os quais você não combinava e que aí você tem a oportunidade de tentar combinar, né? Ou para matar de raiva de vez, né? Pois é, e o que se tenta, Eduardo, quando tem uma relação kármica familiar, é você ir neutralizando, não ficar amigo íntimo, nem ficar amorosamente apaixonado com essa pessoa, mas você então ir neutralizando para que em outras vidas, se houverem, né, você não tenha que ter essa pessoa de uma maneira ainda mais próxima, né? Porque é diferente você ter um esposo, uma esposa que você escolhe e pode se libertar, ou você ter um filho ou um pai do qual você tem que ter um vínculo mais definitivo e mais próximo, né? Então, nesse caso aí, eu acho que quando a atual esposa não tem nada a ver com a primeira filha, eu acho que é um absurdo, é um direito da filha, até porque a filha geneticamente é muito mais próxima dele do que a atual esposa. Hoje em dia, a gente não está banalizando também um pouco, assim, qualquer coisa que a gente percebe ou a gente julga que está fora do que deveria ser o desenvolvimento, padrão, a gente já julga e fala, deve ser autismo, olha lá. Não está banalizando isso demais, não? E é isso daí, Fernanda, é uma coisa complexa porque é uma tendência. São 2 diagnósticos que estão feitos, ou seja, feitos exageradamente. É o transtorno por déficit de atenção e os transtornos de espectro autista, né? O que existe é um padrão de comportamento que a sociedade coloca como sendo o desejável, como sendo o aceitável, e tudo que sai disso, tudo que foge disso é considerado então como desviante, né? Como tendências que são tendências indesejáveis, porque é lógico, numa sala de aula, quem que é mais desejável para o professor normal? É um aluno bem comportado, é um aluno que não faz brincadeiras durante a aula, é aquela questão então de ser mais passivo do que ativo. E hoje as crianças estão hiperestimuladas, quer dizer, na verdade, né, Fernando, todos nós estamos hiperestimulados, é tanto estímulo que a gente recebe de todos os lados, e essa hiperestimulação gera o quê? Uma hiperreação, né? Hiper tem a ver com o exagero, com o excesso. Então, os transtornos por déficit de atenção e os transtornos de espectro autista estão abrangendo, estão cobrindo um número de condutas, um número de comportamentos que muitas vezes não é exatamente isso, mas é uma forma de você definir que essa pessoa, essa criança, esse adolescente não estão dentro dos conformes, dentro do desejável, né? E a sociedade, nesse caso, ela é muito exigente, ela é muito formal no sentido de o que é aceitável e o que não é aceitável. E muitas vezes, então, a pessoa, seja jovem, seja idoso, seja criança, ela usa isso, um comportamento diferente do usual, Fernanda, para chamar atenção, né? A questão da insegurança, muitas vezes, quando a pessoa é insegura, ela fica tímida, ela fica reservada, ela fica encolhida, né? Mas tem muitas pessoas que, ao invés de ficarem encolhidas, usam como mecanismo de defesa contra a timidez o excesso, o exagero. Eu tenho de menino, Fernando, chama assim, fulano é aparecido, né? Fulano quer chamar a atenção. E é isso mesmo. Então, do ponto de vista do conceito que a gente chama então de diagnóstico, na medicina a gente tenta fazer diagnósticos precoces para fazer tratamentos precoces e ter mais chance de vencer o problema. Mas quando você começa a enquadrar todo mundo dentro de uma caixa, sim, né? Assim, fulano é autista, Beltrano tem TDAH, né? É uma maneira de você rotular, e com essa rotulação você perde a possibilidade de desenvolver um espaço para as pessoas criativas, né? As pessoas criativas, elas são pessoas diferentes, elas são pessoas que têm um padrão de funcionamento não comum, não usual. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, concordo com você plenamente, que essa questão da banalização, da generalização, nunca é desejável. As pessoas têm preconceito com as músicas bregas, porque os bregas eram dos pobres antigamente, né? Quem queria mostrar ser rico fazia o quê? Fumava e ouvia MPB. Sim. E aí, obviamente que a classe pobre no nosso país é muito maior, então por isso a classe brega é muito maior também. Pois é, brega é bom demais, não, doutor? Eu penso, Fernanda, que o conceito de brega é tudo o que eu não conheço ou eu não tenho identidade, né? Então entra para o conceito, para o diagnóstico de brega, aquilo ou que eu não conheço, ou que eu não tenho identidade. Muitas vezes a não identidade é porque eu não estou acostumado, né? Ainda não fui treinado para gostar daquilo. Então, eu acho que não tem nada brega se você fizer uma leitura, que é a leitura do que está por trás daquilo, né? Lembro muito do Odair José, assim, eu vou tirar
Ô Luiz Andrade, cada um de nós gosta do que gosta. O Álvaro gosta do Laim, eu gosto do Álvaro. Então, já até citei meu avô lá de Ouro Preto, neto do Barão de Saramenha, filho do desembargador Horácio Andrade, que dizia: cada cabeça uma sentença, cada doido com a sua mania, né? E lembrando, Fernanda, que o conceito de burro, sabe por que o burro tem essa fama de ser burro? Porque ele é convicto. O cavalo, se você toca ele vai num lugar perigoso, ele não tem muito essa convicção. E o burro, se ele vê um perigo, uma cobra, um buraco ou coisa que o valha, não adianta você bater que o burro não vai. Então, quando você chama alguém de burro, quer dizer que é convicto, que ele tem, vamos dizer assim, uma certeza de que ele gosta daquilo, né? Agora, esse tipo de conceito, tipo assim, quem não é por mim é contra mim, quem não gosta do que eu gosto é tapado, né? Que aí é diferente, chamar de burro é uma coisa, chamar de tapado é outra. Então ele não foi tão agressivo assim, não chamou o povo de tapado, chamou de burro. E o burro, ele é muito sábio. Tanto é que o burro é capaz de levar o dono dele bêbado em cima dele, entregar na porta de casa e abaixar para ele não cair, não bater de cara no chão. Lá no Rio Acima teve um senhor que caiu do cavalo, não foi do burro, caiu do cavalo, bateu de cara e ficou sem sentir cheiro, sem sentir gosto o resto da vida. Uma música dessa, doutor, é muita poesia, ajuda a saúde, né? mental? É muita poesia. Nossa, a música, tanto a música em si quanto a letra e a música juntos, Eduardo, são completamente psicoativas, né? Muitas vezes o que as pessoas procuram no álcool e em outras drogas, na verdade, podem encontrar nas notas musicais, né? Que mexe com a gente, não só mentalmente, mas emocionalmente, né? Que tem um clima, ela cria um clima, né? Por isso tão importante a gente ocupar nosso tempo livre escutando músicas que sejam músicas do seu agrado, tá certo, gente? Não é só a música que tá fazendo fama, né? Mas o que mexe com você para melhor, né? Agora tem as melancólicas que deixam a gente um pouquinho mais de down. O Álvaro... Errou, irmão, sai fora, vai caçar outro. Não vai nessa pedir perdão, não, perdão até acontece, mas é 2 meses só. Uma coisa interessante é que tem autores que tem aquele seu período de produção, né? E depois nunca mais produzem, né? Foi uma inspiração de uma época ou de uma determinada fase, né? E outros, como é o caso do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, eles continuam produzindo, a coisa que me deixa impressionado, porque não é uma inspiração ocasional, não é uma inspiração de vez em quando, é o sujeito que é inspirado. Verdade. Aqui hoje de noite, na hora que você for tomar uma branquinha, uma amarelinha, vai no YouTube para esse foguete, mas busca a gravação que tem, que é de fundo de cozinha. É um negócio de arrepiar, gente. Ô, doutor, é de melhorar a doideira da gente, doutor. A outra química cerebral, né, Eduardo? Como diz lá o Fernando Pessoa, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Quando você está com um clima interno, né, Fernanda? Quando você está com um astral interno de alto nível, o copo d'água pela metade parece que está cheio. Ao contrário de quando você está de bode, quando você está pessimista, quando você está depressivo, que o copo pela metade parece que está vazio. Mas fala um pouquinho, pois que é tudo aí, pro Álvaro. O Álvaro não conhece isso, deixa eu ver, como é que é? Pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Então vão emendar aqui, tem um texto dele que chama O Guardador de Rebanhos, que ele fala assim: eu nunca guardei rebanhos, mas é como se sempre estivesse guardado. Peraí, não, mas e aquele outro que você fala, pois que é tudo, como é que é? Não, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. É uma frase. É. Tem um que você fala que eu amo. Peraí. Ele vai lembrar. Vai lembrando aí, que eu vou... Nós temos quantos segundos aí? Tá voltando. Depois a gente fala o Guardador de Rebanhos. Tá. Merece. Ô, doutor, o senhor que é um admirador de Fernando Pessoa, fala um aí pra suavizar a cesta. Vamos lá, que chama O Guardador de Rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas na verdade é como se sempre os tivesse guardado. Minha alma é como um pastor. Conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a sorrir e a cantar. Toda paz de natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para nossa imaginação quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada, como se fosse uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. Quando ele fala, né, como uma borboleta entrando pela janela, é demais. Eu nunca guardei rebanhos, mas na verdade é como se sempre os tivesse guardado. Minha alma é como um pastor. E quando ele fala, toda paz de natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado, eu falo assim, é nesse lugar que eu quero estar. Já dizia minha filha, que é médica, doutora Luiz, ô pai, enquanto você esquecer e lembrar que esqueceu, tá bom. É mesmo. Sinal que a sua memória está seletiva, né? A memória tem que ser seletiva, Eduardo. E a gente tem que esquecer do quê? De coisa boba, coisa que não interessa, e de coisa triste, que são os traumas, né? Então, do ponto de vista de fazer essa seletividade, né?
fazer essa separação, tá, gente? A separação tem a ver com o quê? Ficar ocupando espaço na sua mente com coisas que não foram boas, que não foram agradáveis, que não foram acrescentantes, é um tipo de masoquismo. É a gente querer sofrer, né? É a gente ser cúmplice das coisas que nos fizeram sofrer. Então, a capacidade de selecionar, Eduardo, a capacidade de separar, como dizia antigamente, o joio do trigo é fundamental. Nós temos que nos responsabilizar. Aliás, o melhor motorista para dirigir o veículo que você é você mesmo, né? Então, essa escolha, Eduardo, a gente tem que ter essa escolha. Não podemos ser funcionário do que aconteceu na nossa vida e ficar preso a tudo que aconteceu, porque as coisas bobas, as coisas que não te acrescentam e as coisas ruins, desagradáveis, traumatizantes, essas você tem que deletar, tem que esquecer, tem que deixar de lado, tem que jogar na lixeira, que é o inconsciente. Vai para o inconsciente, porque na consciência tem que ser coisas que te acrescentam, que te ajudam a ser mais feliz e mais capaz de fazer a felicidade do próximo. Mauro, eu concordo, e não podia ser diferente, eu não podia questionar um psiquiatra. Então o psiquiatra tá certo, tem que esquecer as coisas bobas. Agora, aquelas quinta série da gente nas ruas concorda, não esquece, não. Quinta série não. Não esquece, não. Não, as lembranças, e aí eu concordo com o doutor, porque essas lembranças que você tem da sua infância, da sua origem, são histórias. Não é mais coisa boba, é coisa que não acrescenta. As vivências da infância são super acrescentantes, são coisas boas e não bobas essas. Isso, as que inclusive são bobas, que também nós tivemos muitas na infância, a gente não se lembra delas. A gente se lembra daquelas que marcou por algum motivo, né? Aquela história que marcou por algum motivo. Então, essas lembranças são boas. Agora não dá para você poder ficar guardar o número do telefone do fulano, o número do telefone do ciclano. Guardar isso, guarda. Qual que é o CNPJ? Fala, meu amigo, tem um negócio que chama bloco de notas, é para isso. É para eu poder anotar e ir lá e buscar. Você esgota a capacidade, porque a memória funciona, Fernanda, como uma argila, como um barro. Quanto mais novo a gente mais esse barro, mais essa argila tá úmida. Então registra muito mais facilmente. E quando a gente vai ficando mais velho, esse barro, essa argila fica mais dura, então não registra, é como escrever longe do papel. Por isso, às vezes a pessoa fala assim, Luiz, eu estou esquecendo muito. E quando eu vou ver, não, ela não está gravando. Então, essa capacidade de gravar tem a ver com a infância, quando a memória é mais capaz de guardar. Por isso que pessoas com Alzheimer, mulheres principalmente, né, fazem a maior viagem numa boneca, Fernanda. Porque lembram-se, né? As primeiras memórias a serem perdidas quando começa um processo de demência, e o Alzheimer é um dos tipos de demência, tem vários, né? Primeira coisa que a gente esquece é as coisas mais recentes, são as coisas que acabaram de acontecer. Então esse é um sinal de que você não está conseguindo registrar, e então é importante você fazer algo pela sua memória, porque tem como, diz na gíria, Eduardo, dar o trato na memória, porque às vezes não é uma doença, mas é uma necessidade de ajuste. O senhor sugere, doutor, enquanto especialista, para uma pessoa que, se ela for realmente inteligente e forte, se ele não te ama, se ele não te quer, esqueça. Essa seria uma coisa boba, doutor, ou profunda demais para ser boba? Não, essa coisa é uma coisa sábia, Eduardo, né? Porque o amor, assim como a amizade, é uma troca, né? Como é que você vai trocar com alguém que não quer trocar? Não tem como. Por isso que a gente diz que o amor é muito mais uma projeção que a gente faz sobre o outro do que a capacidade do outro provocar amor em nós, né? Então a projeção, o que é, gente? É aquilo que você sente e você projeta no outro. Por isso, quem ama o feio, lindo lhe parece, não é? Então, quando não há essa retroalimentação, quando não há essa troca, não faz sentido você trocar com alguém que não quer trocar. E aí é um erro de estratégia. Conhecido como hipertimesia, que é quando a pessoa não tenta esquecer nada, fica guardando todas as vivências ali, memórias autobiográficas, mas isso faz mal para ela. É porque acaba se tornando, Fernando, uma escravidão, né? Quando você não consegue parar de pensar, ou quando você não consegue parar de lembrar, você não está exercendo uma coisa prazerosa, não está um tipo de curtição, como a gente diz na gíria, né? É uma obrigação, né? Então, o excesso de lembranças, o excesso de detalhamento da memória é o que a psiquiatria chama, então, de um pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo faz parte da turma do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, e é uma escravidão que se desenvolve em função de você pensar e lembrar do que não quer. Quando a gente está ouvindo uma música que agrada aos nossos ouvidos, o que provoca assim no nosso corpo como um todo? Fernando, o ser humano, ele é resultado final de 3 instâncias. Da instância elétrica, nós temos órgãos tão eletrificados como o cérebro e o coração que a gente consegue até medir a eletricidade. Por isso tem um eletroencefalograma, um eletrocardiograma. Então, eletricidade, a parte química,
que principalmente são os hormônios, mas não só os hormônios, e o psíquico emocional. Então, essa parte, que é a parte que a música estimula, que tem a ver com a eletricidade, porque são ondas, são padrões de ondas que a música emite, né? Então você tem as notas musicais, o dó, o ré, o fá, o mi, quer dizer, cada uma delas vai atingir determinadas regiões cerebrais, interferir na eletricidade, melhorando o padrão elétrico ou piorando, certo? Uma experiência conhecida é quando eles fizeram com tomates, pés de tomate, tá, gente? E aí, num grupo, numa parte da experiência, colocavam esses rock pesado, essas músicas pauleiras, e observavam o desenvolvimento dos tomateiros. E outro grupo de tomateiros que eles colocavam as músicas clássicas, mais amenas, mais zen, e o desenvolvimento era totalmente diferente. Inclusive, esse que era das músicas pauleiras, das músicas muito intensas, exageradas, faziam então os tomates ficar meio tortos, ficar meio disformes, né? Então, a eletricidade interfere diretamente na química e a química interfere diretamente no psíquico emocional. Então, isso que o Damião falou, né? De você primeiro agradecer a Deus porque acordou vivo, né? Quando você olha em torno da sua cama, ao seu redor, Fernanda, e vê que você está no lugar que você conhece, que você está enxergando, que você está sentindo, que você está vivo, primeiro agradecer a Deus, comemorar, né? Pedir proteção e ter músicas que você gosta, que você sabe que te trazem um padrão elétrico cerebral agradável, prazeroso, e variando, não ficar sempre na mesma música, no mesmo grupo de músicas, para poder então iniciar o processo, Fernando, do clima, né? A gente fala muito nisso, né? Se o clima tá bom, o clima tá pesado, o clima tá ruim ou tá agradável. Então a gente tem que construir isso, a gente não pode ficar só esperando que a nossa química cerebral, que a nossa eletricidade cerebral encontre em um bom caminho. Você tem que interferir nisso também, saber que nós temos esse direito de fazer intervenções no próprio sentimento, na própria eletricidade cerebral, e tem que saber como fazer isso. E a música, ou as músicas, são fundamentalmente importantes, e além de importantes, mais do que importantes, são de fácil acesso, porque todo mundo tem as músicas que gosta, todo mundo sabe direitinho, e ouvir músicas novas para poder ir incorporando, né, novas possibilidades musicais ao seu acervo, né, ao seu rol de possibilidade de melhorar o seu astral, de te dar então uma possibilidade de subir de nível nos seus sentimentos diante da vida. Ô Aloysio, a reportagem de uma TV flagrou o cara vendendo a água mineral no meio da rua. Ô doutor Aloysio, eu insisto em dizer não a uma frase que eu ouço com insistência há muito tempo, de que o ser humano é um projeto de Deus que deu errado, mas às vezes eu fico na dúvida. Pelo menos que não está dando totalmente certo, a gente tem certeza, né, Eduardo? Deu errado, ainda não chegou no final, né? Até termina a época da Covid, da pandemia, que tiver chegando ao final o laboratório de Deus, né? Graças a Deus não aconteceu. Mas eu calculo, Eduardo, que 1/10 do que acontece vem à tona. Ou seja, se fala em 15 políticos ou 15 pessoas influentes, é muito mais, né? E aí é que a gente vê a predominância do egoísmo, porque numa situação dramática, numa situação completamente triste e vamos dizer assim, de sofrimento do outro, não tem o egoísmo, ele não tá nem aí para os outros, não interessa se está doendo, se está chorando, se está sofrendo, não interessa. O que interessa é a minha necessidade de estar sempre levando vantagem em tudo, né? Então, do ponto de vista... E olha que... Se você pegar, você está saqueando. Saquear carga é crime, isso é roubo. Mas veja, desde o meu tempo de menino lá em Ouro Preto, que eu ouvia falar assim, a ocasião faz o ladrão. Então, o teste da honestidade é justamente a oportunidade de pegar o que não é seu. Se você cede à tentação de pegar, que tentados todos nós somos, né? A nossa parte instintiva e animal, ela tem esse impulso de aproveitar a oportunidade. Mas a criança bem treinada, ela segue a vida inteira respeitando o que é do outro, mesmo que apareça a oportunidade, ela não se entrega à tentação. E aí vai tentar criar um álibi, sabe o que eles vão falar? Ah, mas se deixar aqui vai estragar. Alguém vai pegar. Ou senão alguém vai pegar. Doutor Aloysio, o senhor, por gentileza, volte sexta que vem às 10 da manhã para nos blindar mais uma vez com sabedoria e conhecimento técnico da medicina. Um abraço, doutor. Se Deus quiser, um pouquinho de alegria também, né, Eduardo? Então, avisar aqui aos ouvintes, aos internautas, que eu já tô de xadrez aqui hoje, sem estar preso, né? Comemorando, né, as festas juninas, né, Santo Antônio que foi ontem, São Pedro, São João que estão por vir. Então, que todo mundo saiba aproveitar bem, sem excessos, né, sem exageros,
porque, como diziam os gregos há 2.500 anos atrás, veneno nunca é a substância, sempre é a quantidade. Até sexta.